teve filho recentemente, tem que tomar a vacina para se preservar. Continuamos na área de saúde, agora falando sobre o caso da falsa médica. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Benício Bulhões, que é presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Seja muito bem-vindo, Dr. Benício. O caso do caso da Elinédia Oliveira, que atendia como médica nutróloga, foi o caso recente agora, investigado pela Polícia Civil, indiciou inclusive por exercício ilegal. E a pergunta que eu faço para a gente iniciar esse bate-papo é justamente sobre o trabalho do CRM em relação à fiscalização, ao monitoramento do exercício da medicina em Alagoas. Como é que é feito esse trabalho? Bom dia. Bom dia, Thaís, Marcos, toda a audiência do Boletim Gazeta. O Conselho de Medicina é um órgão representativo dos médicos, todavia ele é um órgão de proteção da sociedade. Proteção seja contra pessoas que exercem ilegalmente a profissão ou até mesmo fiscalizando os médicos para ver como é que está sendo prestado esse serviço à sociedade. Claro que o Conselho de Medicina ele só tem a atuação contra médicos, ele não atua contra pessoas que não são da área. Então, quando a gente recebe uma denúncia de um possível exercício ilegal da profissão, nós averiguamos e realmente verificando que aquela situação ela é de uma pessoa que não é médica exercendo a medicina, isso é um caso de polícia. Então, a população ela tem dois caminhos. Ela pode denunciar diretamente à polícia essa situação ou então pode usar o Conselho Regional de Medicina como uma ponte para que essa denúncia chegue à polícia. E é a polícia quem vai fazer todas as manobras necessárias para poder chegar a essa pessoa e fazer com que ela responda por seus atos. Quando a gente fala que a polícia tem que agir, doutor, é porque, entre outras coisas, no processo ilegal da sua atividade, ela pode ter receitado e ter levado, inclusive, uma pessoa à morte, né? Exatamente. Não só à morte, mas trazer consequências danosas, além de também ser um estelionato, né? Ela está se passando por uma profissão que ela não é. Ela não tem capacitação para aquilo. Então, por isso que isso é um caso de polícia e ela vai responder na justiça a essa situação. Claro que também existem as demandas naturais dos conselhos de medicina. Por exemplo, se alguma clínica ela solicita uma permissão para atuação junto à sociedade, o Conselho Regional de Medicina vai até aquela clínica verificar as condições de instalação e se elas também estão adequadas ao manual de instrução para funcionamento daquele tipo de clínica. Ela tem que ter um responsável técnico registrado junto ao Conselho de Medicina. Esse responsável técnico ele tem que ser da especialidade da clínica, por exemplo. Se é uma clínica de oftalmologista, obrigatoriamente ela tem que ter um oftalmologista. Se é uma clínica de endoscopia digestiva, obrigatoriamente tem que ser um endoscopista digestivo. Não que os médicos eles não possam exercer qualquer ramo da medicina. Uma vez que um médico ele se forma e registra seu diploma no estado em que ele quer exercer a profissão, ele está habilitado a exercer qualquer ramo da medicina. Entretanto, ele só poderá se anunciar na especialidade a partir do momento que ele tem o registro daquela especialidade. Atualmente são duas as formas de fazer isso. Seja porque tem uma residência médica, que é uma marca registrada do Ministério da Educação, seja porque ele fez uma prova de título de especialista da sociedade que ele resolveu atuar. Nessa situação ele pode se divulgar especialista. Mas uma pessoa médica que não tem a especialidade, ele pode, por exemplo, no consultório atender qualquer especialidade, desde que ele não se anuncie que ele seja especialista. E no momento que perceber algo mais grave, indicar para aquele profissional que possa, né, contribuir para aquela cura daquele problema. Né? Exatamente. E claro, ele vai responder como qualquer outro médico por suas ações, seja especialista ou não especialista. Lembrando que se ele é não especialista, ele está exercendo Eu costumo falar sempre de uma pessoa, quando eu vou entregar os CRMs lá no Conselho de Medicina, existe uma formalidade. Todo médico recém-formado, ele obrigatoriamente ele precisa passar por uma reunião com um conselheiro lá do Conselho Regional. E eu sempre falo, você está recebendo um registro e a partir de agora você pode atuar. Se você acha que está capacitado para, na próxima semana, fazer uma cirurgia neurológica,
Se o hospital que você vai atuar aceitar isso, o diretor técnico do hospital é corresponsável com você, mas você vai responder por qualquer coisa. Seja pelo bônus, seja pelo ônus do que acontecer durante a sua cirurgia. E uma coisa que a população precisa ficar atenta é verificar se aquela pessoa, primeiro, se é médica, né? E segundo, se você está procurando alguma coisa mais especializada, eu sugiro sempre que procure um especialista. Para isso, verifique sempre o número do registro do profissional que está lhe atendendo. Isso foi que chamou a atenção nessa falsa médica. Nós temos hoje registrados em Alagoas perto de 11 mil médicos. E a numeração do CRM ela é sequencial. Então, se chegar numa numeração maior do que isso, dessa quantidade de médicos que existe no estado, é um alerta. É justamente esse ponto que eu queria destacar. Já chama a atenção, aqui, Thaís. Porque tem pessoas que vêm de fora, verdade, né? Ela passou 9 anos exercendo a medicina ilegalmente e possivelmente, claro, ela emitiu ali receituários de medicamentos, inclusive controlados, com carimbo de um CRM falso. Existe alguma espécie de cruzamento entre as instituições de saúde, os conselhos de classe, para identificar ali no ato que esse receituário, porque essa receita fica retida nas farmácias, se existe alguma legalidade naquele registro ou não? Porque foram 9 anos. Bom, exercendo ilegalmente, né, a medicina. Com relação especificamente a essa falsa médica, apesar dela dizer que exerce a medicina durante 9 anos, nós tomamos conhecimento dessa situação esse ano. Sim. Acionamos a Polícia Federal inicialmente, por sermos uma autarquia federal, mas por não ter nenhum dano, nenhuma falsificação de documento contra o Conselho de Medicina, mas sim um exercício irregular de uma profissão, esse caso a Polícia Federal sugeriu que fosse para a alçada da Polícia Civil. E assim foi feito. E o pessoal da Polícia Civil cumpriu brilhantemente seu papel. Quando uma pessoa recebe esse diploma, como eu falei, ele tem uma numeração, um número de CRM, e aquele número de CRM ele só dá direito a atuar no estado que ele está registrado. Cuidado só com a situação. Nem todo número maior de que 11 mil de CRM é um falso médico, certo, ou é uma falsificação. Algumas pessoas, por exemplo, pode chegar uma pessoa aqui de Pernambuco e que venha atuar provisoriamente no estado e ele não peça um registro definitivo aqui. Nessa situação, ele pode pedir um visto provisório e isso faz com que ele atue no estado utilizando o seu CRM de Pernambuco. Mas essa informação ela está registrada. E precisa ser comunicada ao Conselho? Obrigatoriamente. A boa-fé do profissional está em ele procurar o próprio Conselho. Não é só comunicar, ele pede autorização para isso. E isso fica na carteira profissional do médico. E isso é importante porque o Conselho de Medicina, por exemplo, a semana passada teve em Delmiro Gouveia para fazer uma ação de educação continuada e, claro, aproveita e faz uma ação de fiscalização. E não foi uma nem duas vezes que nós chegamos no hospital e tinha médicos de outros estados que não tinham pedido esse visto provisório aqui em Alagoas. A medida inicial do Conselho não é punitiva, ela é educativa. Esclarecedora. Claro. Então, é assinado um termo de ajuste de conduta com esse profissional, dado um prazo para ele atualizar a sua situação no Conselho, regularizar a sua situação no Conselho, e ele pode exercer a atividade por até 90 dias. Passado isso, não. Como é que a população pode ter acesso a isso? Ela precisa ir no Conselho? Não. Com a tecnologia, a internet está aí à disposição. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso ir direto no site do Conselho Federal de Medicina, porque todo o registro, um médico é registrado hoje em Alagoas, ele recebe o seu número hoje em Alagoas, esse número é colocado num banco de dados nacional. E esse banco de dados, 24 horas, o CFM, o Conselho Federal, ele está fazendo a atualização desse banco. Então, ele pega um backup de todas essas informações no Brasil e joga para a internet. Então, a população pode ir direto no site do Conselho Federal de Medicina, no portal cfm.org.br, ou então no Google. Como muitos pacientes, antes de ir no médico, vão lá no Dr. Google procurar saber o que pode fazer para os seus problemas. Já é um caminho tão conhecido, né, doutor? É um caminho conhecido, então...
não é o correto, mas é conhecido. Mas ele pode também, lá no Google, botar CFM procura médico. Ele vai cair justamente da página de consulta de médicos. E isso pode ser feito pelo nome do profissional ou pelo CRM do profissional. E ele pode fazer uma busca geral no país ou pode fazer uma busca localizada aqui no estado. Esse número, ele nunca mais será utilizado por outra pessoa. O meu CRM é meu, inclusive depois que eu morrer. Ele não vai ser reutilizado. É a sua identidade funcional. Exatamente. É como o RG, é como o CPF. Então, não tem outra forma da população chegar e dizer, olha, eu fui para essa pessoa, achava que era outra. Alguns anos atrás, cerca, eu acho que 2 anos atrás, nós verificamos exatamente a mesma coisa. Existia um profissional num hospital do interior do estado, e é isso que os gestores precisam ficar atentos. Nenhum gestor pode dizer que contratou uma pessoa achando que era médico, aquela documentação era verdadeira. Basta ele fazer uma confirmação. E o que é que aconteceu? Um profissional estava usando o registro de outro médico, autorizado pelo gestor. E um certo dia, uma funcionária do hospital chegou e fez, não, mas o doutor fulano eu conheço, não é essa pessoa. E aí chegou essa denúncia aqui para a gente do Conselho. Como é que a população pode fazer essa denúncia? Pode fazer diretamente na sede do Conselho, que ainda estamos funcionando lá no bairro do Pinheiro, ou então pode fazer pela internet, pela página do próprio Conselho, no cremal.org.br. Pode fazer por e-mail, dar a informação necessária e o Conselho Regional dá seguimento no que for necessário. Falou uma coisa importante, Thaís, para a gente finalizar, é que você, gestor, né, na capital, no interior do estado, seja órgãos privados ou públicos, tem que fazer essa contribuição com o Conselho. Não é? Porque, obviamente, a população está se acostumando com essa ideia. É possível que o Conselho daqui para frente também venha fazer divulgações alertando a você, mas o gestor pode cumprir essa etapa tão importante para preservar a categoria. Quiçá um dia os jornalistas recuperem, né, o direito do diploma para também sermos tão organizados quanto os médicos. Agradecendo, claro, a presença do Dr. Benício Bulhões. É um assunto importante, tem a ver com a sua saúde, é medicina social e a sociedade precisa estar protegida. Sucesso na caminhada, conte com a gente e vale a pena todas essas informações, Thaís. Obrigado, doutor Benício. Obrigado a vocês pelo espaço e tenham um bom dia. Até a próxima. Gente, agora 8h58, daqui a pouquinho tem Bastidores da Política. Vamos